Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de projeto de instalações elétricas utilizando o Revit. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar em como criar o quadro de cargas, beleza? Vamos para o vídeo. Ó pessoal, já aqui no Revit, né? O quadro de cargas é uma tabela que reúne uma grande quantidade de informações com relação aos circuitos, certo? E nós estamos mostrando como criar o quadro de cargas antes de concluir a demanda, porque tem informações da demanda no quadro de cargas. Quando a gente mostrar, vocês vão entender melhor, tá? E aí, quando a gente abrir ele aqui, a gente fala melhor também nas informações que nós temos nele. Então, como é que nós fazemos aqui para criar o quadro de cargas com o nosso template? Vem aqui na aba, ó, analisar. Aí tem aqui uma guiazinha, relatórios e tabelas. E aqui tem um ícone com tabelas de painéis. Ó. Você clica e ele vai oferecer aqui a opção de criar o QDC, quadro de distribuição central, né? Que é baseado nas configurações do nosso quadro de distribuição do pavimento térreo do nosso projeto. Vamos dar aqui o OK. Ele já está criando aqui uma tabela, ele tem aqui uma série de informações. Observe ó, que, como já está configurado o nosso quadro, ele já veio aqui com a informação da alimentação 220 entre fase neutro, barra 380 volts entre fase e fase. O fornecimento de energia trifásico, 3 fases, mais neutro, mais terra. E ele vem aqui com os circuitos, a descrição dos circuitos que nós criamos, a tensão de cada circuito e tem aqui mais algumas informações, né? O esquema dos circuitos aqui está com erro. E como é que nós resolvemos isso? É uma configuração, você vem aqui em alterar modelo, dá um clique e o nosso QDC, apesar de já ter vindo aqui com a alimentação correta, né, 220/380, ele está configurado aqui, ó, para 127/220. 127 entre fase neutro, 220 entre fase e fase, por default. Você altera aqui para 220, ó, barra 380 volts, vai dar o OK, confirma aqui e ele vai alterar o esquema de alimentação dos circuitos terminais que estão no quadro, é fase, neutro e terra, né? Assim como nós configuramos lá quando estávamos criando os circuitos. No quadro de cargas tem uma série de informações, ó. Tem a tensão, fase, neutro de cada um dos circuitos, tem o esquema que nós acabamos de falar, tem aqui a potência aparente em volt em ampere, tem o fator de potência, tem a potência útil, certo? Em watts, observe que são iguais, porque nós adotamos o fator de potência 1 para todos os nossos circuitos. E ele já calcula aqui a corrente nominal de cada circuito. Aqui nós temos um espaço para inserir fator de correção de agrupamento e fator de correção de temperatura. Isso aí faz parte do dimensionamento pelo método da capacidade de condução de corrente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E à medida que a gente alterar aqui, ó, nós podemos inserir no circuito, selecionando o circuito e alterando, ou podemos, ó, à medida que a gente altera aqui a região, aqui o quadro, né, que nós estamos editando, ele vai alterando aqui a seleção do circuito. E lá nas configurações de circuito nós temos campo para o FCA, para o FCT
e outras informações aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui no circuito 1. Se eu disser que o fator de correção de temperatura do circuito 1 é 1 e der o Enter, voltar aqui, ó, ele vai ter acrescentado aqui. Então, tanto faz eu alterar essa configuração na propriedade do circuito ou diretamente aqui no quadro de cargas. É até mais rápido alterar aqui no quadro de cargas, porque à medida que você vai vendo como se comporta aqui a distribuição dos seus circuitos, né? Se for ter alteração aqui de correção de agrupamento, por exemplo, você vai alterando aqui direto e ele vai fazendo já a alteração diretamente nas propriedades do circuito. Se a gente colocar aqui também, ó, fator de correção de agrupamento, se a gente disser aqui que é 1, ele automaticamente calcula aqui, que ele chama de IB, né? Nas minhas aulas eu chamo de C, mas tudo bem, é a mesma coisa, é a corrente de projeto corrigida. Ele leva em consideração os fatores de correção. O que é que ele faz? Ele divide aqui a corrente nominal, ó, pelo fator de correção de agrupamento e o fator de correção de temperatura. Como ambos eu coloquei 1 aqui, deu 564. Mas, por exemplo, se eu disser aqui que o fator de agrupamento é 0,7, por exemplo, a corrente corrigida vai ser aqui 8,05. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Corrente nominal 5,64 dividido por fator de agrupamento 0,7 dá 8,05. Então, é uma tabelinha como se fosse uma tabelinha do Excel e ele já está configurado para fazer esse cálculo mediante a inserção aqui do fator de correção de agrupamento, do fator de correção de temperatura, tá? Ele dá aqui, ó, a corrente do disjuntor, o tipo da instalação, ele traz aqui o tipo do cabo que foi escolhido. Aqui, mediante aqui esse indicativo que ele dá, você vai escrever, né? Você vai preencher com o circuito que você adotou. A gente vai falar sobre isso um pouco depois. Nós vamos falar um pouco mais sobre dimensionamento. Aqui ele dá um L aproximado. O que é o L aproximado? Um dos critérios para o dimensionamento dos condutores é a queda de tensão, certo? Existe uma queda máxima de tensão aí que nós podemos utilizar. E essa queda máxima ela depende do comprimento do circuito. E o software faz uma conta, eu já tentei entender como essa conta que ele faz, eu não consigo, é uma média, não consigo entender essa lógica. Eu aconselho que vocês vá direto na planta e meça com as cotas o comprimento do circuito, né? O ponto mais distante do circuito para ser aqui o L considerado. Aqui tem o percentual de queda de tensão. Como eu disse, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E aqui ele está agrupando por fases. Ele chama aqui de fase A, B e C. Eu chamo nas minhas aulas de fase R e ST, mas tanto faz. Aqui na fase A tem 5.740 VA, na fase B 10.000 e na fase C 9.700. Nós temos que fazer aqui um balanceamento dessas fases. E aí, para o vídeo não ficar muito comprido, nós falamos sobre isso depois, tá? E observe que aqui na parte de baixo do quadro de cargas, ó, ele traz aqui o cálculo da demanda baseado aqui na metodologia que ele está configurado. Então ele traz aqui, ó, a potência de TUs e a potência de iluminação e TUGs, e ele traz um fator de demanda para cada um deles, tá? A gente fala melhor sobre isso na próxima aula. E aqui ele tem a potência total instalada, 25.440, e a potência demandada, 14.594 VA. E aí, como eu disse, a gente fala sobre isso na nossa próxima aula com mais detalhes para essa aula aqui não ficar muito comprida. E aí, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo,
eu peço que dê like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o colega. Isso facilita bastante para que esse conteúdo seja divulgado de repente com quem está precisando encontrar essas informações. E se vocês têm alguma dúvida ou algum tipo de sugestão para melhoria aqui do nosso trabalho, temos aí algumas formas da gente poder se comunicar. Tem o meu canal no Instagram, Eng Breno Azevedo, Breno com 2 N's. Você pode deixar lá sua mensagem lá no meu direct e a gente se comunica. Ou tem o meu e-mail, breno com 2 N's.azevedo@hotmail.com. O mais rápido possível também a gente está interagindo. Ou você pode deixar o seu comentário direto aí no YouTube, que nós estaremos debatendo aí possíveis dúvidas ou sugestões. Beleza, pessoal? Então até o nosso próximo vídeo.